Fala galera, B7 Tips na área. Se você não me conhece, eu sou Bruno Vieira, sou investidor esportivo e nesse vídeo vocês vão acompanhar as minhas dicas, os meus palpites e as minhas análises para os jogos desse domingo, dia 23 de julho. Então solta a vinheta! Mas antes, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, que eu vou estar passando para vocês os melhores palpites do futebol europeu e aqui da América do Sul. Então é isso, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui nossos trabalhos no domingão. Às 11h30 a gente tem o retorno do Campeonato Suíço, a Superliga, e a gente vai ter o jogo entre o atual campeão Young Boys contra o Lausanne, que acabou de subir da segunda divisão. O Young Boys dentro de casa é uma equipe muito forte. Vocês podem ver que aí dos últimos 10 jogos, 15 jogos, o Young Boys não perdeu nenhum. E dos últimos 5 jogos entre essas equipes, o Young Boys ganhou 4 e empatou 1. Então, como é início de campeonato, eu vou mais na cautela. Eu recomendo vocês a pegarem no ao vivo a vitória do Young Boys. Mas se você gosta de trabalhar no pré-jogo, eu recomendo uma aposta criada, que é Young Boys para vencer, junto com mais de 1.5 gols na partida. E agora indo para o Brasileirão, às 16 horas a gente tem o jogo do Cruzeiro com Goiás. O Cruzeiro em casa vem tendo bastante dificuldade de marcar gol. Vocês podem ver aqui que dos últimos 7 jogos o Cruzeiro só marcou contra o São Paulo. Mas o Goiás fora de casa é uma equipe que vem sofrendo gol em quase todos os jogos, né? Só não sofreu aí contra o Vasco. Então, pela essa dificuldade do Cruzeiro estar marcando em casa, eu não vou pegar a vitória do Cruzeiro e nem algum handicap a favor, né? O máximo que eu pego aí no ao vivo é o gol do Cruzeiro. Se eu for fazer essa entrada, eu vou estar mandando no meu grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Mas eu gosto bastante do mercado de escanteios para essa partida, né? O Cruzeiro jogando em casa, as partidas têm média de mais de 3 escanteios e o Cruzeiro tem uma média de mais de 8 escanteios marcados. Já o Goiás fora de casa, as partidas têm média de mais de 14 escanteios e a média de escanteios marcados e sofridos do Goiás fora de casa é mais de 7. Então eu gosto bastante de duas linhas. Uma delas é mais de 3.5 escanteios no primeiro tempo e a outra é mais de 7.5 escanteios na partida. Também às 16 horas a gente tem o jogo do Bragantino com o Internacional. O Bragantino que em casa tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 14 gols marcados e 6 gols sofridos. E o Internacional que fora de casa tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com 6 gols marcados e 12 gols sofridos. Já no mercado de gols, o Bragantino em casa tem 8 jogos, 7 deles tiveram 2 ou mais gols e só em um que não. Já o Inter fora de casa, a mesma coisa. O Inter tem 8 jogos fora de casa, 7 deles tiveram 2 ou mais gols e só em um que não. Então a minha dica para essa partida é para pegar mais de 1.5 gols no ao vivo com uma odd mínima de 1.60. E para finalizar os jogos das 16 horas, o Santos joga em casa contra o Botafogo. O Santos que em casa faz uma campanha de meio de tabela, né? São 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 11 gols sofridos e 13 gols marcados. Já o Botafogo só tem 2 derrotas nesse campeonato e as 2 foram fora de casa, contra o Goiás por 2-1 e contra o Atlético Paranaense por 1-0. E para essa partida eu tenho 2 dicas. Uma delas é o dupla chance Botafogo, que é a mesma coisa desse handicap mais 0.5, né? O que seria esse handicap mais 0.5 ou dupla chance? Se o Botafogo vencer ou a partida terminar empatada, a gente tem o green, e se o Botafogo perder, a gente tem o red. Então eu gosto bastante desse dupla chance para você colocar numa dupla. Mas a minha dica principal para esse jogo vai estar no fim do vídeo, na nossa dica do dia. E para finalizar as análises desse domingão, às 18h30 também pelo Brasileirão, a gente tem o jogo do Vasco com o Atlético Paranaense. E para mim esse jogo é de maior difícil análise, porque o Atlético Paranaense fora de casa tem a mesma campanha que o Vasco em casa. As duas equipes têm 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Aqui o Atlético Paranaense fora de casa e aqui o Vasco em casa. 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas também. Já no mercado de gols, né, o Vasco puxa essa partida para poucos gols, levando em consideração que o Vasco tem 7 partidas em casa e em 2 partidas só que tiveram 2 ou mais gols. As outras 5 partidas tiveram menos de 2 gols. Já o Atlético Paranaense fora de casa, a equipe puxa o jogo para uma partida de mais gols, né? Levando em consideração que o Atlético Paranaense tem 7 jogos fora de casa e em 6 deles tiveram 2 ou mais gols, só em um que não. Então, por ser uma partida de difícil análise, eu não vou deixar nenhuma dica aqui no vídeo. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer no ao vivo e vou estar enviando no meu canal do Telegram.
Então essas foram nossas análises para os jogos desse domingo. Agora eu vou deixar a nossa dica do dia. E tá aí, para o Santos marcar pelo menos 5 escanteios contra o Botafogo. O Botafogo que jogando fora de casa é uma equipe que sofre bastante escanteios, né? Só em um jogo que a equipe sofreu menos de 5. E o Santos que dos últimos 4 jogos em casa, essa linha bateu em 3. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like que me ajuda muito. Tamo junto e até o próximo vídeo.